Bom dia a todos e todas. Meu nome é Francisco, sou um dos líderes do grupo de apoio, que é o GAP, juntamente com a minha esposa. Somos agentes multiplicadores no combate à dependência química e outros tipos de dependência também. Nós estamos no Desperta Colonial. Aproveitando esse mês de maio, no qual nossas juntas de missões declaram ser o mês da família, e sabemos que, na verdade, o mês da família é o ano todo. Quero pontuar algo sobre as famílias ainda este mês, que já vai se findando. Pois bem, muitas vezes nos deparamos com algumas pessoas dentro e fora dos nossos templos, nas empresas, na vizinhança, ali, os vizinhos e parentes, fazendo ali comparações. Como eu queria que minha família fosse igual à família da irmã tal, do irmão tal. Comparam até com a família real, a família de uma classe, qualquer tipo de classe aí, às vezes se comparam, né? Comparam também, queria que a minha família fosse igual à família do diácono, ou então a família do pastor, e etc. Né? E com esse pensamento e atitude, muitas pessoas acabam se esquecendo da sua própria família. E até amaldiçoando a família que o próprio Deus quis que cada pessoa nascesse na família que Ele permitiu. Deus permitiu você e eu nascermos em nossas famílias para sermos canal de bênção, para fazermos diferença, para sermos sal, luz. Então, aceitemos a missão que Deus nos deu e não reclame da sua família. Eles precisam urgentemente de ver Cristo em nossas vidas. Você nasceu nessa família para crescer. Você nasceu nessa família que você está aí para frutificar. Você nasceu nesta família para abençoar. E é sobre isso que quero falar nesse momento. Uma família cristocêntrica. Primeiro ponto a pontuarmos aqui, Deus estava no centro da família de Abrão. Gênesis 12, versículo 13. Versículo 3, na verdade. Estou vendo aqui a versão João Ferreira de Almeida. Deus fala com Abrão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Uma coisa muito importante que presenciamos, é que Abrão ainda não se chamava Abraão. Deus ainda não tinha mudado o seu nome. E isso só acontece em alguns capítulos a serem discorridos mais à frente no livro de Gênesis. Mas o que nos chama a atenção é que Deus conhece o coração de Abrão. Deus fala com Abrão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente vê esse relacionamento de Deus com Abrão. Abrão recebeu e creu nessa promessa de Deus, e obedece. E obedece ali. E vai se tornando uma família no centro da vontade de Deus. E Abrão se relaciona com Deus e Deus com Abrão. Então a gente vê esse episódio aí lá no Antigo Testamento, e vê um segundo episódio também com Jacó. Deus agiu um pouco parecido, mesmo depois de Jacó ter trapaceado sua família. Só entre parênteses aí, abre parênteses aí, lembrando que essa atitude não é a atitude de um cristão, ser trapaceiro. Fecha parênteses. Deus fala com Jacó em uma visão, e ele passa a permitir Deus começar a trabalhar na sua vida, mesmo tendo mais problemas lá na frente. Mas Deus diz a Jacó:
tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 28, versículo 14. Segundo ponto que temos aqui a pontuar é a família de José no Novo Testamento. Deus estava no centro da família de José. Lucas capítulo 2, versículo 4 diz: e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Olha só, José já vem nessa linhagem da casa, da família de Davi. Deus estava no centro da vida de José e Maria, porque eles permitiram e estavam de corações e mentes ligados nos relatos e feitos do seu Deus. Nas Escrituras, eles também tinham interesse em Deus. Por isso, se tornaram uma família muito mais que cristocêntrica, porque Cristo estava pessoalmente no meio deles. Do casal, José, Maria, Cristo no meio, família cristocêntrica. Eles tinham ali o seu coração, a sua mente voltadas ali para o Senhor. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. O que aprendemos ou nos faz relembrar neste versículo é que temos que cuidar dos nossos em casa primeiramente, que é o nosso primeiro ministério, nossa casa, nossa família, para que se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas. Certa vez, em uma de nossas reuniões da União Masculina, fomos orientados naquela reunião a nos tornarmos Olives, sigla dada pelo nosso pastor Maurício, homens líderes familiares, pois é o que agrada a Deus, como podemos ler no versículo da primeira carta de Timóteo 5, 4, é o que agrada a Deus. O terceiro ponto que temos aqui é um ponto que vai nos chamar muita atenção. O terceiro ponto aqui que queremos pontuar: Deus no centro da sua e da minha família. Uma família cristocêntrica. Na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, agora versículo 8, nos diz o Senhor: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Deus nos chama a atenção aqui para verdadeiramente cuidarmos dos nossos familiares. Quantos relatos encontramos de pessoas que falam que aquele irmão ou aquela irmã, muitos líderes cristãos, se envolveram na obra de Deus e deixaram ali, de tal forma, de lado a sua família. Não é isso que Deus quer. Nosso primeiro campo missionário é nossa casa. Nosso lar. Lá é o nosso laboratório. Nosso campo de treinamento. Eu quero aqui pontuar um acontecimento na vida de um líder. Diante de um momento de grande importância na vida de um líder, no caso, Josué, sucessor de Moisés. O povo estava adorando deuses. Porém, Josué, em uma tomada de decisão, disse ao povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses
a quem serviram vossos pais, além do rio Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, o que vemos nesses cenários que pudemos presenciar em todos os pontos que refletimos para sermos uma família cristocêntrica? Ainda que o nosso Deus esteja nos impulsionando, é necessário, é preciso a sua e a minha participação, abrindo mão do nosso querer e vontade, tendo que aprender a pagar o preço nos momentos constantes de oração, leitura da palavra, vivência da palavra, comunhão com o próprio Deus e a igreja. Eu quero aqui, já caminhando para as nossas considerações finais, Abraão quis e abriu mão da sua própria vontade, obedeceu a palavra de Deus e disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já no segundo ponto que pontuamos aqui, com José e Maria, vimos também o querer, não só de Deus, mas o casal também almejava a presença de Deus no centro das suas vidas. Pois é assim que Deus age com relacionamentos mútuos, recíprocos. Com isso, vamos nos tornando uma família cristocêntrica. Por fim, que em nossas vidas, você e eu, possamos permitir e querer que Deus continue fazendo de nossas famílias uma família cristocêntrica, uma família de pessoas, como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Vamos orar, agradecendo por esse momento. Que Deus possa continuar cuidando das nossas famílias. Não abandone a sua família, meu irmão. Lute pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Não abra mão. Ah, mas ele é desobediente. Ah, mas ele não quer nada com Deus. Ah, mas ele... Não abra mão, meus irmãos. Eu sou testemunha disso. Eu sou prova disso, meu irmão. Quantos anos estive aí distante dos caminhos do Senhor? Você está entendendo? Eu sei que oraram pela minha vida. Por isso hoje posso estar testemunhando. Não abra mão dos seus filhos. E quantos outros irmãos também que sabemos, família orando por eles e foram alcançados. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento, por essa hora. Pai, te pedimos a tua proteção sobre as nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida dos nossos queridos, dos nossos filhos, das esposas, maridos, ó Pai. Guarda, Pai, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos, Pai, e nos protege, Pai. E dá-nos fome da tua palavra, dá-nos sede do teu Espírito, Pai, para verdadeiramente nos tornarmos famílias, igrejas cristocêntricas, ó Pai, fazendo a diferença nesse mundo corrompido pelo pecado, Pai. Em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém, Pai.